numa pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo. Até aí vocês podem imaginar que, bom, tudo bem, pode ser, mas eu vou lembrar vocês que ele está inelegível até 2030. E segundo Arthur Duval, ele tem um enorme desejo de concorrer, mas para isso a justiça precisa cassar a decisão que retirou os direitos políticos dele. E lembro vocês que essa retirada de direitos políticos aconteceu por conta daquela história, daquelas mensagens que ele enviou falando das ucranianas, enquanto ele estava lá, se não me engano. Enfim, ele foi julgado por quebra de decoro parlamentar e ficou inelegível por 8 anos. Isso aconteceu em 2022, então vai até 2030 a suspensão de direitos políticos dele. O que me chama a atenção é essa vontade e pensar que a justiça no Brasil hoje, ela é tão incerta que uma pessoa que já foi objeto de uma condenação transitada em julgado acha que ainda assim pode vir a concorrer daqui 4 meses, né, Diogo? Mas eu acho que pode mesmo, por algumas razões, Ana. Primeiro, eu queria falar rapidamente sobre a decisão da cassação dele, que eu já disse a ele, inclusive, a fala dele, embora num grupo fechado de WhatsApp, então não é pública propriamente, mas no momento que você fala para 1 ou 2 pessoas, você já está sabendo que isso pode se tornar público, né? A fala dele foi para lá de infeliz. Uma fala realmente indecorosa, ou sem justificativa, sem explicação, num momento ainda que ele estava indo numa situação de guerra. Tudo isso dá para falar muito, mas eu não vejo lógica caçarem ele por algo que tenha acontecido fora do país, num grupo fechado, numa conversa, por pior que seja. E, de outro lado, o deputado que apalpou literalmente e abusivamente uma colega ali no plenário, ali na frente, de uma maneira para lá de intimidatória. Isso sim é uma intimidação forte. Não sabemos o que ele falou, mas é possível que tenha misturado coisas de política com relacionamento pessoal, né? Que eles não têm, na verdade, nunca tiveram. É muito mais grave. E a gente vê tantos outros casos mais graves, que aí eu acho que os pesos e medidas do nosso judiciário, principalmente quando se trata de política e passa pelo Tribunal Eleitoral, seja os regionais como o Superior Eleitoral, isso é muito ruim no Brasil. Tira do eleitor o direito dele dar a cassação, que eu acho que é o que seria mais certo. Então, nesse aspecto, eu acho que ele não deveria ter sido cassado, talvez uma punição menor tivesse mais sentido. Olha, antes da gente continuar, eu preciso fazer uma correção, porque a decisão que o cassou, ela é objeto de impugnação judicial por parte do Mamãe Falei. Ela já foi confirmada nas instâncias inferiores, mas ainda não houve o trânsito em julgado. Se não me engano, tem um recurso lá no Superior Tribunal de Justiça, não é no STF, é no STJ. Ou seja, isso ainda pode, de alguma forma, ser revertido. Então, fica aqui a minha correção para que a gente consiga analisar as questões da maneira mais correta e objetiva possível. Dito isso, embora eu ache lamentável que um parlamentar tenha falas como a que ele teve, embora num grupo fechado de WhatsApp, eu tenho que concordar com o Diogo e vou um pouquinho mais além. Porque a gente tem uma situação de completa falta de clareza a respeito dos parâmetros de uma cassação. Seja dentro da própria Assembleia, como aconteceu, seja depois na revisão judicial, no tapetão, como a gente diz por aí. Porque como o próprio Diogo colocou aqui, condutas que são claramente mais graves, né? E aqui eu tô falando de senso comum, eu não tô falando da minha opinião pessoal. Mas, obviamente, uma pessoa que pega no corpo de outra sem ter permissão para tanto, me parece fazer um mal mais grave do que aí uma troca de mensagens que eu vou denominar infeliz. Mas o ponto aqui é a falta de objetividade das nossas regras, e aí eu tô falando de regras para tudo, leva a um grau de discricionariedade daquele que julga que é muito perigoso para nós. E quando a gente fala de democracia, a gente precisa evitar exatamente situações como essa. E mais uma vez, antes de passar a palavra para o Diogo, eu não estou aqui dizendo que o que aconteceu com ele foi certo ou errado. Eu só estou questionando a forma como regras são aplicadas de maneiras tão diferentes a partir daquele que é o
o réu, né? Ou não sei nem se o nome é réu aqui, porque foi na Lesp, né? Não chega a ser réu, não chega a ser. Mas aquele que é o diretamente envolvido naquela situação. E isso é extremamente perigoso. Pois é, agora a gente vê pessoas que têm envolvimento com desvio de dinheiro e coisas tão fortes e que acabam seguindo com o mandato até o final, né? Inacreditável. E eu não tenho dúvida, Ana, a razão da cassação não foi essa. Ele era extremamente inconveniente dentro da Assembleia para muitos dos colegas dele, essa é a verdade. Não sei se dá para chamar de colegas também, talvez não seja muito elogioso, mas enfim, ele era um sujeito combatente. Inclusive chegou a haver uma briga, o sujeito foi para cima dele. Total falta de noção, né? Porque ele era bem mais jovem, bem mais forte. Ainda bem que a briga não aumentou, entrou o Reni Ozikukie no meio. Foi um salseiro geral. E ele era combativo o tempo inteiro, daqueles que estava mais para mostrar as coisas que ele achava errado, muito mais que qualquer outra coisa. Possivelmente por ser um deputado, só ele, num grupo que ele sabia que não ia ter como fazer maioria, não ia ter como aprovar projetos de lei, fazer mudanças importantes, fiscalizações de orçamento, qualquer coisa assim, ele partiu para ser o cara combatente, que denunciasse os malfeitos que acontecessem lá na Assembleia. E por isso, muitas vezes, acabou tendo atritos muito grandes. E é isso que fez ele ser cassado. E nessa parte, como parlamentar, pode gostar, pode não gostar, cada um tem seus valores, seus caminhos, mas ele era atuante. Isso é mais que indiscutível. Não, e tem uma questão aqui que é a seguinte, né? Ele foi eleito, goste ou não, ele foi eleito e ele tinha legitimidade para fazer todos os questionamentos que ele fazia. O ponto aqui é utilizar de brechas, né, de objetividade, por assim dizer, para conseguir tirar essa pessoa de dentro da Assembleia. Para, de alguma forma, conseguir calar uma pessoa que foi eleita pelo povo. Eu não acho que um processo de cassação tenha que, por exemplo, passar por votação popular, né? Existem os representantes para isso. No entanto, é necessário que a gente tenha algumas premissas e algumas regras que tragam um pouco mais de segurança jurídica. Porque, veja, decoro parlamentar. O que é o decoro parlamentar? Para mim, decoro parlamentar é uma coisa, para vocês é outra, para os parlamentares, para cada um deles pode ser outra. E aí? Aí sempre a maioria, que pode ter uma boa intenção, como pode também ter uma intenção obscura, como o Diogo acredita que seja o caso, e tira um representante eleito pelo povo legitimamente de dentro das suas casas? Será que é essa a democracia forte que a gente quer realmente ter? Ou será que a gente precisa encontrar um caminho para que este tipo de processo seja um pouco mais claro? Seja um pouco mais objetivo. E antes de eu passar a palavra pro Diogo, eu quero ver a opinião de vocês aqui no chat. Tô achando esse chat muito devagar hoje. Se você ainda não deixou o seu like, você, por favor, faça essa gentileza pra mim e pro meu querido Diogo. Mas eu quero saber o que vocês acham dessa situação. E olha, eu não tô falando do Arthur Duval. Não é isso. O meu ponto aqui é como é manipulável um processo de cassação no Brasil. É isso que eu quero que vocês comentem pra gente poder trazer os comentários de vocês pra cá e a gente discutir juntos. O que você acha? Olha, o que eu acho mesmo é que essa lei eleitoral é uma bela de uma droga. Agora, o que me preocupa, Ana, são 3 leis, na verdade. É um conjunto de 3 leis com 770 e tantos artigos. Tentaram fazer uma reforma. Tinha um deputado, daqui a pouco me lembro, Marcelo Castro, se não me engano, que fez o projeto de lei, estava revisando todo e dizendo, agora vai ficar muito melhor, nós vamos juntar as 3 leis em uma só, e vão ser 900 e tantos artigos. Então, seja mais artigos ainda. O fato de ser só uma lei e não 3 não muda nada, é a quantidade de artigos. É muita intromissão nos detalhes de uma campanha e nos detalhes de uma atividade parlamentar que torna a coisa muito ruim. E eu sou por cassação apenas em situações realmente extremas, condenações judiciais e coisas assim, porque é uma pessoa que foi empregada pelo eleitor.
pela população. A cassação, o impedimento de presidente, de governador, de prefeito, tem que ter um motivo fora do comum daqueles. Não tem mais jeito de ficar lá, não há condição alguma. Senão tem que deixar a pessoa e o eleitor que tem que ter o direito de cassar nas próximas eleições. Me parece muito mais razoável, se é que vai querer fazer ou não. Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes os parlamentares que são incômodos para uns são justamente os representantes de grupos para outros. E esses grupos, de uma forma ou de outra, têm o direito de serem representados. E se forem grupos de pessoas assim que a maioria da população não gosta muito, vamos dizer. Por isso que são 513 deputados lá na Câmara dos Deputados em Brasília e são 92, se não me engano, em São Paulo, para que você possa ter uma certa diversidade. Nesse ponto eu acho normal. Então sempre vai ter parlamentar que seja inconveniente, vamos dizer aos outros. Por isso que eu digo, a cassação tem que ser em casos muito, muito extremos. Não, e essa questão do parlamentar ser inconveniente faz parte da democracia, porque nem todo mundo é igual. Se todo mundo pensasse igual, não precisava ter eleição, não precisava ter segundo turno, todo mundo votaria na mesma pessoa, escolheria aquela pessoa e estaria feliz para sempre. Não é o caso. Então, quando a gente fala de representatividade, é óbvio que dentro da Assembleia, ou seja, dentro do Congresso, do Senado, vão haver embates. Existem interesses que estão contrapostos, mas essa é a beleza do processo eleitoral. Justamente, cada parcela da população ter direito, ou pelo menos assim deveria ser, a ser ouvida por aquele que você escolheu para te representar. No caso do Mamãe Falei, tem uma questão aqui que vai um pouco além, que é o fato de que ele, de alguma forma, não é que ele causava rebuliço, não é isso que eu quero dizer. Mas ele, de alguma forma, queria atrair a atenção e os holofotes, e ele é uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais. Então, isso gera uma repercussão maior do que outros parlamentares, mas ele chamava a atenção para questões que talvez outros parlamentares não gostariam que fosse chamada. Agora, vocês, audiência maravilhosa, como representados, não querem que essas coisas sejam colocadas para fora do tapete? Que elas sejam discutidas de forma pública? Me parece esse o caso. Pois é, eu quero ouvir a opinião de todos, mas eu queria trazer uma outra coisa. Quer dizer, a minha opinião eu já trouxe aqui. Eu acho que cassação é uma coisa muito extrema. Agora, pensando nas eleições estaduais, porque tudo indica, se ele puder, ele vai ser candidato a governador do estado de São Paulo, né? Com a vontade dele, pelo que eu entendi, e não a deputado estadual nem federal. Ousado. Ousado, sem dúvida.